Olá, turma 901. Hoje estaremos realizando a correção de uma maneira diferente. Eu vou estar comentando cada uma das questões, né? E não somente postando o gabarito, pois caso tenha ficado alguma dúvida na explicação dos exercícios explicativos, nós poderemos estar sanando agora. E na próxima etapa de exercício de fixação, estaremos colocando mais em evidência ainda, né, o que foi aprendido. Na questão número 1, ele deu assim, ó, dadas as funções horárias das posições de um móvel em movimento uniforme variável, determine em metros por segundo o que se pede. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar é a minha função horária, né, do espaço, porque se eu observar, tanto aqui é S como é S. Aí, novamente, eu caio o quê? Naquela minha folhinha de lembrete de funções e equações que seriam explorados no capítulo 8 e 9. Então, temos que ter ela à mão. Então, eu vou estar com a minha folhinha aqui ao lado e estarei colocando minha função horária, ó. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado, certo? Agora eu vou colocar cada um dos termos solicitados. Primeiro, ele quer o quê? O espaço inicial. O espaço inicial é o termo que está sozinho, isolado. Então, menos 10. A velocidade inicial é o termo que está perto da letra T. Então, eu tenho aqui o 5. Ah, acabei esquecendo aqui, ó, espaço, metros e velocidade, metros por segundo. Meu relógio, né, abençoado, ainda atrapalhando a aula, mas tudo bem. Agora, a aceleração, devemos lembrar que aqui a aceleração é dividido por 2. Então, sempre que eu colocar a aceleração aqui, eu tenho que lembrar de colocar o dobro. Se aqui é 3, aqui eu vou botar 6 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E ele quer também a função horária da velocidade. A função horária é aquela V igual a V0 mais AT, ok? Então, coloquei aqui, ó, V igual a quem é V0? 5, mais a aceleração 6T. Então, coloquei a minha função horária aí da equação. Vou fazer a mesma coisa na letra B. Eu vou ampliar um pouquinho para ficar mais próximo de vocês visualizarem, tá bom? Vamos lá. Eu sei que espaço inicial é o termo isolado, sem o T. Como aqui não tem, 0. Velocidade inicial, cuidado, quando não tem número, sei que é o quê? 1, mas olha quem tá aqui, o menos, então, menos 1 metros por segundo. A aceleração, eu lembro que, ó, aqui também não é 1, eu tenho que colocar sempre o dobro. O dobro de 1, 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. E a função horária vai ser, no caso, é V0, quem é V0? Menos 1. Aí, depois, mais, quem é a aceleração, né? A aceleração é 2 T ao quadrado, tá bom? Concluímos assim a número 1. Agora vamos para a questão número 2. Tá assim, um móvel a partir do repouso com V0, né? Velocidade inicial igual a 0. E com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 16 metros? Gente, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu sei que a velocidade inicial é 0, certo? E sei também que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E ele falou que qual será, tá perguntando a velocidade, só que ele percorreu 16 metros. Então, se ele percorreu, o espaço é 16 metros. E ele quer saber a velocidade. Se eu for pegar aqui, ó,
a equação aqui da velocidade, eu tenho como descobrir aqui, né? Por essa equação. Mas eu também tenho como... Não tenho como descobrir por essa equação. Porque eu tenho a velocidade inicial, mas eu não tenho a velocidade final. Então, quando eu olhar aqui, eu tô precisando de quem? Do tempo. Ih, não dá para ver, gente. Desculpa. Olha aqui. Não, eu tô precisando do tempo. Eu não tenho. Então, quando eu não tenho tempo, eu tenho que pegar qual é a equação? Equação de Torricelli, tá bom? Então, peguei aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. V0 é V2 ao quadrado, né? Que é a velocidade que ele quer. Meu lápis quebrou, vamos lá. Tudo tá acontecendo hoje, né? Mas tudo bem. Velocidade inicial ao quadrado, 0 elevado a 2, mais 2 vezes 2 vezes 16. Aqui eu posso cortar, certo? Então, deu V ao quadrado igual 2 vezes 2 vezes 16, 64. O 2 está aqui, ó, como expoente, ele desce como raiz. Raiz de 64, 8. Então, tá querendo saber a velocidade quando ele percorrer 16 metros, 8 metros por segundo. Ok, gente? Agora, vamos para a nossa questão número 3. Tá assim, ó. A velocidade de um móvel obedece à função V igual a 20 menos 5t. Ele tem 3 perguntas aí. Então, vamos lá. Vamos destacar aqui primeiro a pergunta A. Ele quer saber qual o valor da velocidade inicial e da aceleração. Gente, primeira coisa que eu vou observar, vou pegar lá minha cola. Todo mundo ok? Peguei minha cola. Observem que a equação justamente que eu tenho é a equação de quem? Da velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar até de caneta, para ficar mais fácil de eu visualizar ela, ó. Certo? Ó. Então, vou botar ela aqui no quadradinho. Certo? Então, primeira coisa que ele quer é quem? Ele quer a velocidade inicial, então, ele quer V0. Velocidade inicial no primeiro termo, 20 metros por segundo. E ele quer também a aceleração. A aceleração não é o termo perto de t. Cuidado, porque aqui ele tá o quê? Negativo. Então, menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Respondi a primeira questão. Agora, na letra B, ele quer qual o valor da velocidade em t igual a 10 segundos. Então, ele quer saber essa velocidade quando esse t for 10. Basta eu substituir o t por 10. Então, ó, V igual a 20 menos 5 vezes 10. V igual a 20 menos 5 vezes 10, 50. Sinais diferentes, botei o do maior e diminuir. Então, quando o t for 10, a velocidade vai ser menos 30. Respondi a segunda pergunta. E na terceira, ele está querendo saber, em t igual a 10 segundos, quer dizer, igual a eu fiz aqui, o movimento é acelerado ou retardado. Gente, para eu analisar isso, eu primeiro tenho que analisar a velocidade. É maior ou menor do que 0? Então, pego aqui, ó, a velocidade é menor do que 0. A aceleração, ela é maior ou menor do que 0? Menor do que 0. Então, sempre que eu tiver sinais iguais, no caso aqui, os dois forem negativos ou os dois forem positivos, eu tenho um movimento acelerado, ok? Se os sinais fossem opostos, eu teria um movimento retardado, tá bom?